Começando com a ficha técnica, em seguida os números. Pesquisa do Poder Data, realizada de 16 a 18 de janeiro, ouvindo 3 mil pessoas. O registro no Tribunal Superior Eleitoral é o 02137/2022. Só explicando, a partir de agora, toda pesquisa eleitoral precisa estar registrada no Tribunal Superior Eleitoral, é o caso dessa. E só fazendo aquele preâmbulo de sempre. Pesquisa não é voto. Voto só é na urna no dia da eleição. Se pesquisa ganhasse eleição, não precisaríamos ir todos para a votação eletrônica nas urnas, correto? E pesquisa é foto do momento, é um retrato. De manhã está de um jeito, de tarde muda, enfim. Mas os números de hoje, de acordo com essa consulta do Poder Data, seriam esses os números, Farol. Pesquisa para presidente. Lula aparece com 42%. Bolsonaro com 28%. Sérgio Moro com 8%. Ciro Gomes com 3%. João Dória 2%. André Janones do Avante 2%. Segue. Tem mais nomes. Simone Tebet 1, Alessandro Vieira 1, Rodrigo Pacheco 0, Luiz Felipe Dávila 0, brancos e nulos 6 e não sabem 6. Agora vamos ver o andamento de uma pesquisa para outra. O que mudou? Aí está, Farol, a pesquisa de dezembro com esta de janeiro. Vamos lá, Lula tinha 40% na pesquisa de 19 a 21 de dezembro. E nesta tem 42%, uma variação de 2 pontos para mais. Já margem de erro. Já Bolsonaro tinha 30% e agora tem 28%, também 2 pontos. Variando na margem de erro. Sérgio Moro tinha 7% e agora tem 8%. Margem de erro. Ciro tinha 4% e agora tem 3%. Idem. Dória tinha 4% e agora tem 2%. Idem. Janones continua com 2%. Alessandro Vieira com 1%, Simone Tebet com 1%, o Dávila do Novo com 0%, o Pacheco com 0%, brancos e nulos variou de 5% para 6% e não sabem, continua 6%. Um mês depois, variações na margem de erro. Segundo turno, o Instituto fez algumas simulações envolvendo sempre o líder Lula. Vai, Ari. Lula 54, Bolsonaro 32, diferença de 22 pontos. Lula 49, Sérgio Moro 26, diferença de 23 pontos. Lula 47, Ciro 19, diferença de 28 pontos. E Lula 48, Dória 16, uma diferença de 32 pontos. Pois não, Sávia? Olha, Amadeu, a gente observa que o ex-presidente Lula cresceu justamente em cima do eleitorado de Bolsonaro, pelo menos segundo a pesquisa Poder Data. E quando a gente analisa os dados estratificados, né, que são vários dados dessa pesquisa, a gente vê que Lula cresceu em cima do eleitorado evangélico, que apoiou maciçamente Bolsonaro na última eleição, e que Lula tem a maioria esmagadora da preferência das mulheres, enquanto Bolsonaro tem a maioria da preferência dos homens também muito significativa. Isso mostra tendências das últimas eleições sendo reforçadas. O Bolsonaro teve, de fato, um apoio maciço dos homens, o candidato do PT, Neto Haddad, das mulheres, mas uma outra mudança, que é esse voto evangélico que está conseguindo ser atraído novamente por Lula, com essa promessa de uma volta a um passado idílico, um passado em que experiências positivas foram vividas em comparação com o presente de dificuldades, de pandemia e de todas essas pedras no caminho aí financeiras também. Então, essa pesquisa do Poder Data reforça outras pesquisas que a gente traz aqui, como você fala, é um retrato do momento, mas quando a gente bota esses retratos um do lado do outro, eles podem se tornar um movimento e a gente vê uma tendência, né? A pesquisa ela tem que ser analisada em termos de tendência, a tendência é, de fato, uma consolidação de Lula versus Bolsonaro, primeiro, eventualmente pode ter um segundo turno, e a terceira via é totalmente estagnada, não existe terceira via competitiva. Pois não, Apoliana?
Eu vou puxar justamente para esse último ponto da Sávia, que é da terceira via parada. A gente vê que Sérgio Moro começou 2022 e ainda não conseguiu sequer chegar aos 2 dígitos numa pesquisa de intenção de voto, pelo menos, né, a gente está analisando aí essa do Poder Data. Então, eu acho que fica cada vez mais complicado para essa terceira via, de fato, tirar Bolsonaro do segundo turno das eleições, que é de fato, o grande objetivo deste grupo político, né? Tirar o presidente de um segundo turno. Não vejo que Sérgio Moro consiga avançar mais do que ele já conseguiu, então a gente tem, muito, pelo menos para mim, nesse momento está muito claro de que Lula e Bolsonaro estarão num segundo turno. Não acredito ainda em vitória em primeiro turno do ex-presidente Lula, ainda não. Ari? Eu quero falar da segunda via, que é tão cara ao nosso âncora Amadeu Campos. Gente, o Moro... Terceira, desculpa. Segunda, hoje é o Bolsonaro. A terceira via tão cara ao nosso âncora Amadeu Campos. Vamos lá, vou falar, me até a 3, tá? O Sérgio Moro não chegou aos 2 dígitos, tchau, né? Naufragou já, não tem como. Ele já tinha que ter alcançado. Tudo bem que em algumas outras sondagens ele chega a 10, sim, dentro da margem de erro, aí ele também chega a 10, mas não adianta, é a incrível história do candidato que não deslanchou, apesar de uma cobertura super favorável da mídia, né? Isso é importante também se dizer. O Ciro está tendo a pré-candidatura dele lançada agora de tarde lá em Brasília, em uma convenção nacional do PDT. Ele vai adiante, mas também é a incrível história do candidato que encolheu. E o Dória tem o fator Alckmin, que foi um tiro na canela dele, porque o maior colégio eleitoral dele é São Paulo, e o Alckmin, que deve ser o vice do Lula, vai desidratar ainda mais o Dória no maior colégio eleitoral dele. Então, sem terceira via, Amadeu. Ranieri. Olha, Amadeu, tá claro aí, estabilidade ainda continua, como a gente já havia percebido nas últimas pesquisas, e que o maior concorrente, vamos dizer assim, de Lula nesse momento ainda é o presidente da República, Jair Bolsonaro, porque é o nome dele que está colocado aí para o segundo turno. E o ex-presidente Lula, inteligente, está ali tentando pegar pontos, né, que são favoráveis no governo do presidente Jair Bolsonaro, né? Um certo público que é favorável ao eleitorado, que é a favor do presidente Jair Bolsonaro. O único problema que ele pode ter aí nesse caminho, o Bolsonaro, para conseguir ir para esse segundo turno de fato, é só essa posição dele em relação à pandemia, ou seja, vacinas. Olha só, ano novo, economia certa. Invista em energia renovável. Conheça a Vértice Solar. É economia de verdade no final do mês. Com a Vértice Solar, você economiza até 95% da sua conta de energia e vai pagar parcelas pequenininhas no seu equipamento. Ligue 9448-6044. Siga nas redes sociais, que tem a Vértice Solar tem Instagram novo, hein? Vértice Solar PI. E venha conhecer e aproveitar o diferencial Vértice. Economizar na conta de energia é o que